vamos dar início à nossa roda de conversa de número 85, a roda de conversa da Frente Stamira. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, essa é uma atividade, um projeto de extensão do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Esse núcleo de pesquisa é coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado e a gente tem feito, por esse projeto, desde março de 2020, rodas de conversa semanalmente sobre temas da atenção psicossocial. Essa é a roda de número 85 e o tema de hoje é saúde mental das pessoas privadas de liberdade e ou egressas do sistema prisional. Isso, a gente teve várias pessoas que se inscreveram previamente pedindo o link, que dá a ideia de como esse tema mobiliza. Temos pessoas de todas as regiões do país. Para fazer uma fala inicial, eu vou passar a palavra para o professor Pedro Gabriel. Em seguida, a gente vai escutar o Marden Filho, e ele vai poder se apresentar. E a gente segue depois com a Valéria, Anne Caroline e o Alan Reis, ok? E aí cada um pode se apresentar, dizer de onde fala, o serviço. Então, professor Pedro. Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais uma roda de conversa. Esse tema, agradecer aos nossos convidados, né? As pessoas que vão aqui fazer os seus relatos das suas implicações e experiências com esse tema. Esse tema é um dos desafios mais importantes da reforma psiquiátrica. Ele se apresenta como uma questão para a atenção psicossocial desde a aprovação da Lei 10.216, porque se coloca como a necessidade de se construir alternativas de cuidado para as pessoas que são privadas de liberdade pela situação de conflito com a lei. Nós vamos abordar aqui a situação de pessoas em conflito com a lei, que são privadas de liberdade, e do sistema socioeducativo, que envolve também a questão de jovens em conflito com a lei. Nós tivemos uma experiência no Brasil de substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos, né, dos manicômios, que isso é um dos eixos da luta antimanicomial. E nós tivemos também uma espécie de equilíbrio no sistema de manicômios judiciários, mas não houve uma redução, também não houve uma expansão, mas sempre aparecem ameaças de expansão, de criação de novos estabelecimentos do tipo manicômios judiciários. As experiências vou falar muito rapidamente, as experiências de desinstitucionalização de pacientes com transtornos mentais que vivem que eram internados em manicômios judiciários traziam enormes dificuldades para a reforma psiquiátrica. Dificuldades de ordem prática, como, por exemplo, a localização dessas pessoas nos serviços de atenção psicossocial, a criação de serviços do tipo residências terapêuticas e toda a sobrecarga adicional do estigma contra pessoas que sofrem de transtornos mentais e que passaram também pelo sistema penal. Então, é um desafio que continua no mundo inteiro, na reforma psiquiátrica do mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, a Itália, que é uma referência para nós na reforma psiquiátrica, fechou o seu último manicômio judiciário em 2015, portanto, há apenas 6 anos. Né? Então, não é um desafio fácil. Eu acho super importante que a gente tenha, que a Frente Stamira tenha adotado aqui a proposta de trazer esse tema. Tá? Eu estou até falando mais do que eu falo normalmente. Em geral, eu só dou boas-vindas e tal. Mas então, agradecer a presença dos nossos convidados e Leandro e Priscila, que estão na coordenação, podemos fazer a nossa roda girar. Né? E bem-vindos a todos. Obrigado, Pedro. Então, seguimos aí com o Marden. Marden, a palavra é sua. Obrigado. Alguém consegue liberar para mim a possibilidade de apresentar?
Liberado. Perfeito. Eu vou apresentar para vocês aqui, mas antes eu vou me apresentar, né? Bem, eu me chamo Marden, né? Sou psicólogo de formação, tenho minha especialização em saúde mental em instituições pela Fiocruz, mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Violência e doutorado agora em Psicologia na UF. O meu doutorado, inclusive, é sobre a questão da desinstitucionalização dos manicômios, né? Ou das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, pensando numa perspectiva metodológica, né? E aí criando pistas, numa perspectiva cartográfica também. Então, a gente está meio que discutindo isso e está muito fresco na minha cabeça, assim, algumas estratégias e algumas perspectivas. Bem, eu já fui também, né, contemporâneo, o Pedro já foi meu chefe na época de 2003, né, na saúde mental. Depois eu fui para gestão participativa com políticas de promoção da equidade em saúde e caí na saúde prisional. E aí, como coordenador da área de saúde prisional, tive o prazer de poder recriar, na verdade, né, que era o plano de saúde nas penitenciárias, para uma política de saúde nas prisões, né, no sistema prisional, que é a PNASP. E a partir da PNASP também foi publicado quase que simultaneamente essa estratégia de desinstitucionalização das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, que também é por meio de uma normativa, que é uma portaria, então, vinculada à saúde prisional. Então, é desse lugar que eu vou falar para vocês, né? A gente tem que costurar a questão da história dessa perspectiva da desinche, dessas instituições totais chamadas manicômios judiciários a partir também da construção da política de saúde prisional. Antes de entrar mesmo no tema, eu vou ser bem rápido, porque eu tenho 10 minutos, não é isso, Pedro? Então, antes de entrar no tema mesmo, é importante a gente falar um pouco dos nossos compromissos, né, de políticos, dispositivos do SUS, e trazendo aqui a questão da nossa Constituição, né, que saúde é um direito de todos, dever do Estado, a saúde de qualidade para todos, né? E aí a gente também tem nossos compromissos antimanicomiais. E aí a gente vai explicando um pouco isso a partir da linha do tempo, né? Desses compromissos, de como é que essa política, então, vai surgindo. Bem, nós temos um marco normativo aí que a gente pode afirmar que a saúde pública no sistema prisional, ela entra efetivamente com a Lei de Execução Penal, por incrível que pareça. A Lei 7.210, que é essa lei de execução penal, né? Então, a partir de 84, começa a ter saúde dentro do sistema prisional, mas no sentido mais preventivo também. Eles colocam médico, dentista e farmacêutico. São esses 3 profissionais indicados na lei. A partir da Lei de Execução Penal, então, a gente vai tendo a Constituição de 88. Então, tudo começa em 84. Então, em 1990, vem as leis infraconstitucionais que nós já conhecemos, a LOS e a 8.142. Em 94, o Programa de Saúde da Família. Em 96, vem as normas operacionais básicas. E em 2003 surge, então, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que a partir disso, então, ele foi reformulado para que em 2014 nós pudéssemos ter, então, a PNASP, que é essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. E a partir disso, então, seu desdobramento, que é a portaria que a gente chama de EAP, que é um serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Como o nome é muito grande, a gente chama de EAP, né? Para poder fixar melhor na cabeça. Então, a gente construiu junto e publicou junto essa política em 2014. A gente entende que de 1994 a 2003, essas equipes da LEP, elas foram expandindo, né? Então, para além do médico, né, do dentista e do farmacêutico, começou a ter enfermeiro, técnico de enfermagem, né, assistente social, por conta das demandas também existentes no sistema, isso compondo também o campo da saúde. E as coisas foram se reformulando nesse tempo até 2003, em que entra, então, o SUS com a perspectiva da atenção integral à população privada de liberdade. A partir daí, então, as coisas vão mudando, e a gente vai vendo que o financiamento do SUS também ele não vai caminhando, né? De 2003 a 2014, precisava reformular a questão do financiamento dessa política, foi ajustado, em 2014, então, foi publicado, e então houve uma expansão também da política em todo o território brasileiro. Ficou um pouco mais atraente, mas também agora, em 2021, houve uma nova reformulação dessa política. E aí uma crítica bastante interessante que eu vou levar um pouquinho mais adiante é para trazer um pouco o alerta de que essa questão psicossocial ela ficou um pouco para trás, né? Principalmente por conta da contratação de psicólogos e assistentes sociais dentro do sistema prisional, né? Isso é uma equipe psicossocial necessária dentro do sistema. Então, essa nova reformulação da portaria de operacionalização da PNASP,
eu vejo com um certo atraso, né, retroceder um pouquinho, mas depois a gente pode ir lá na frente, né, esperamos que depois de 2022, tá, 2023, a gente tenha uma perspectiva melhor para poder produzir, né, novas políticas e reajustar aquilo que foi retirado agora. Vamos falar um pouco dessa evolução do sistema prisional para chegar lá nessa crítica. O que nós temos aqui no sistema prisional? Né? Todo itinerário carcerário, delegacias, cadeias, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que é o manicômio judiciário, casa de albergado, colônia agrícola e industrial similar e as penitenciárias. Aí penitenciárias estaduais e penitenciária federal. Né? São as penitenciárias federais, são 5 espalhadas pelo Brasil. Esse é o horror que todo mundo já conhece, provavelmente já viu imagens, já conheceu um pouco, e quem esteve dentro do sistema sentiu também o cheiro e toda a sinestesia que faz parte desse horror, né? Que é essa superlotação, celas fechadas, pouco iluminadas, né? Muito aglomeradas, então os agravos, sobretudo os respiratórios, viram uma bomba relógio, né? Nós temos aí como primeiro grande agravo a tuberculose, a Covid, e aí nós temos os outros agravos, então, dentro do sistema, como as dermatoses, e por aí vai. Sífilis, então, congênita em grande proporção, e as sexualmente transmissíveis como um todo. Para entender um pouco do sistema penitenciário, existe o Ministério da Justiça, e aí dentro do Ministério da Justiça o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que tive a oportunidade de ser conselheiro durante 2 mandatos, o Departamento Penitenciário Nacional, que também trabalhei como gestor de saúde no DEPEN, em 2016, faz tempo, eu estou ficando velho. E aí, para os estados, a gente vai descendo, nós temos aí os governos estaduais, os conselhos penitenciários estaduais e as administrações penitenciárias estaduais, que é onde fica, então, a responsabilidade pelos manicômios judiciários, né? Nós temos, então, no país inteiro, 5 penitenciárias federais, de segurança máxima, 26 estados da federação com 1.421 prisões, e ao todo, então, no itinerário, praticamente 2,5 mil unidades, porque 1.421 são penitenciárias, né? Estaduais, e aumenta para 2,5 mil, quando a gente junta também as delegacias e as cadeias. Só para atestar o horror, né, que é o Brasil em relação à prisão, né, as taxas de aprisionamento de 2008 a 2014, a gente vê que os países, né, como que mais aprisionam, como Estados Unidos, China, Brasil e Rússia, a gente tem aí uma taxa de encarceramento que está reduzindo nesse país, e no Brasil subiu 33%. Isso significa que a nossa taxa de encarceramento subiu, então, em 10 anos, 576%, que é um horror, né? A gente está prendendo muito e prendendo mal. E a gente vai entender que a prisão é um depósito da exclusão, né? Quando a gente olha esses dados, que são os dados informados pelo Infopem, também pelo próprio CNJ, são 2 sistemas interessantes para a gente olhar os dados. O CNJ, não sei se ele voltou a abrir as informações do Geopresídios, né? Mas tem o Geopresídios e tem o Infopem. Então, a gente vê aí o quantitativo de pessoas privadas de liberdade, incluindo também as pessoas que estão em situação estão em manicômios judiciários. E o que o Pedro falou é uma verdade. A gente tinha 4.000 e poucas pessoas, Pedro, há uns 5 anos atrás, e aí estabilizou em 2.000 e pouco, 3.000 pessoas, né? Fica flutuando. Então, teve uma estabilização aí, mas não baixa, né? A gente continua não baixando porque esses equipamentos ainda existem, né? Esses dispositivos da LEP ainda existem e é muito utilizado ainda pelos juízes. Então, a população que é maior que 800 mil pessoas, a gente tem majoritariamente homens, obviamente mulheres. A gente tem aí uma questão também que envolve a escolarização, né? As pessoas que estão presas, a maioria delas tem baixa escolarização, são pretas e pardas, né? Tem um recorte também de raça-cor. E a gente vê também uma questão da juventude, né? A maior parte dos presos também está entre 18 e 34 anos, e um recorte que envolve também o tipo de pena, que é muito interessante, né? A gente pode perceber que o tráfico, por exemplo, que é o grande emblema, que está em laranja, mulheres são mais penalizadas em relação ao tráfico do que homens, que também demonstram a questão de violência de gênero, né? Pesquisas apontam para isso. Mulheres são presas em flagrante, normalmente nas penitenciárias, levando as drogas por uma questão também de violência de gênero. Entrando um pouco no campo dos direitos humanos, e eu estou falando um pouquinho rápido, porque realmente são 10 minutos, mas eu preciso falar tudo isso, né, que é interessante. Entrando um pouco nos direitos humanos do sistema prisional e alguns determinantes sociais da saúde, eu sempre trago a questão da seletividade racial na segurança pública, e é interessante trazer também, evidenciar a música do Rapa, né, que fala que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. E os dados dos mapas que vieram agora da segurança pública,
tanto do IPEA quanto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam isso, né? A gente tem um triste resultado, um dado, na verdade, de que a cada 3 pessoas presas no Brasil, 2 são negras. Então, aquele número de 66% de pessoas pretas e pardas, né, pelo recorte do Infopem, está errada. A gente tem mais de 75%, né, de pretos e pardos no sistema. Bem, só para problematizar essa questão da raça-cor no sistema prisional, é preciso debater os dados apontados, obviamente, além da questão da violência policial e seletividade dos corpos negros, uma perspectiva que Mambembe, que é um pesquisador muito interessante da República dos Camarões, criticando o biopoder Foucaultiano, traz na sua teoria com a perspectiva necropolítica. É preciso, então, ser abolicionista penal. A criminologia crítica, então, representa um projeto político de permanente crítica do poder punitivo. Ele vai desvelar o mito da igualdade penal, né? Não existe essa igualdade penal, ela é seletiva também. Então, a criminologia crítica trata o conflito de luta de classes, desenhado, então, diante dos modos de produção e da infraestrutura econômica da sociedade capitalista, que é essa teoria mais marxiana, né? É esse momento, então, que se dá a ruptura do pensamento crítico com aquele liberal, que não contesta os processos discriminatórios de seleção desses corpos negros. Então, a gente traz aqui pistas para pensar, ou para ser, né, antirracista, antipunitivista, anticapitalista, entre outros antes aí, etc. A Angela Davis, ela traz uma frase muito interessante, que o encarceramento em massa nunca trouxe soluções para conter a violência. E tem outra autora negra muito boa, que eu li agora recentemente, que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, esse livrinho aqui. Bem interessante. Tem outras também referências que eu posso ir trazendo com o tempo. Um outro tema interessante em direitos humanos diz respeito à questão LGBT. O sistema prisional é binário, masculino ou feminino. Tudo isso vai trazendo sofrimento psíquico, né? A questão da raça-cor, a questão também LGBT. Como é um sistema binário, masculino e feminino, dificilmente eles visualizam uma coisa e outra, né? Não visualizam a diversidade de seres que existem, então, para dentro do sistema prisional. Essa diversidade, como não é vista, os movimentos sociais, então, começaram a implicar para as administrações penitenciárias algum outro tipo de visão ou perspectiva. E isso foi aparecendo, a gente foi vendo aparecer a partir de 2003 as famosas alas LGBT, né? E aí, por conta disso, foi publicado, eu publiquei como conselheiro do CNPCP uma resolução muito interessante que estabelece os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil. São esses parâmetros hoje que os movimentos, inclusive, estão revisando, que isso é bacana, né? Tem que revisar mesmo, normativa sempre tem que revisar, e os movimentos aproveitaram esse mote para poder também trabalhar essas questões dentro do próprio sistema prisional. Vamos entrar na saúde mesmo, né? Integral e a questão da saúde mental. Um marco normativo importante para a gente conhecer a saúde prisional e conhecer também a saúde mental no sistema prisional. A gente tem aí a portaria interministerial lançada em 2014, a ordem de operacionalização 482, que foi revogada agora e foi republicada, então, ela foi substituída pela portaria 2298 de setembro de 2021, que foi aquela portaria que eu falei que alterou, então, as equipes dentro do sistema da saúde no sistema prisional, né? E outras portarias que vêm em seguida, inclusive algumas que marcam o novo CENES e a nossa portaria da EAP, que eu vou trazer um pouquinho mais adiante, que é a portaria 94, que foi republicada na portaria de consolidação de 2017. Eu não entendi por que o Temer fez isso com o ministro de Saúde dele. Ele pegou todas as portarias e consolidou, que deu um trabalho danado para a gente poder pesquisar depois as portarias. Então, essa é a nova equipe. E aí, nesses novos parâmetros, a gente entendeu que aumenta, inclusive, a quantidade de pessoas a serem atendidas, né? Desprezando um pouco aquilo que a gente tinha construído como indicadores de saúde no período em que a gente publicou a política. Então, ele expande para até 2.700 pessoas, antigamente eram 1.200, e as equipes também elas reduzem, inclusive, dificulta a contratação de psicólogos e assistentes sociais para o sistema prisional. Depois vocês dão uma pesquisada para entender como ficou essa nova portaria de operacionalização. Entrando na saúde mental no sistema prisional e as medidas de segurança, a gente se encaixa aqui em 3 grandes dimensões, né, para compreender um pouco isso dentro do sistema, em decorrência do confinamento. Então, quando o sujeito adentra o sistema prisional, ele vai ter agravo psíquico em decorrência do confinamento.
A questão do uso abusivo de drogas, né? A gente tem uma estatística, em algumas pesquisas apontam para mais de 90% da população que entra no sistema prisional tem uma questão de uso abusivo de drogas. E tem que ter uma estratégia de acolhimento dessa população dentro do sistema pela equipe de saúde prisional. A estratégia que a gente via acontecer era a violência, né? O sujeito entrava em abstinência, começava a bater caneca, a bater grade, e os presos faziam ele apagar, né? Para poder ficar quieto. O acolhimento e estratégias de redução de danos é o que a gente pensa para dentro do prisional, né? Então, as pessoas com transtorno mental, as medidas de segurança, é a estratégia específica criada, então, pensando em 2 dispositivos que já existem no país com experiência de mais de 10 anos. A gente está falando do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, que é de Goiás, e o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, que é de Minas Gerais. Desculpa, o PAILI é de Goiás, e o PAIPJ é de Minas Gerais. Então, nós pegamos essas experiências e a gente tendeu mais para o PAILI. A gente compreendeu que o PAILI, a gestão da equipe de saúde do PAILI é da saúde pública, é da Secretaria de Estado da Saúde. E a gestão do PAIPJ já fica dentro do Tribunal de Justiça. Então, a gente foi compreendendo que o melhor dispositivo que a gente estava construindo para o SUS era um dispositivo, então, que cairia numa formatação mais PAILI, né? E aí nós seguimos o fluxo. Nós fomos compreendendo, por exemplo, que a EAP, que é essa equipe, né, que é do Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, ela não é uma equipe de cuidado, ela não oferta cuidado. Ela é uma equipe de conexão, ela é conectiva, ela conecta o sistema de justiça criminal com o sistema SUS e SUAS. Então, essa equipe de conexão, ela é responsável pela desinstitucionalização e reorientação do modelo de assistência em saúde mental. E é uma equipe boa, uma equipe composta por 5 profissionais, que são esses que estão vendo na tela, com recurso muito bom, inclusive, se o Ministério da Saúde abrir a possibilidade de dar recurso, né? Porque parece que o SAIPS, que é o sistema que você cadastra essa equipe, está fechado desde o ano passado, né? Desde o início, na verdade, do ano passado. Então, não abre possibilidade de você expandir essas equipes. E a gente tem uma carga horária de 30 horas semanais para o trabalho dessa EAP. A gente foi compreendendo também, nos meus estudos no doutorado, que a equipe da EAP ela não seria muito produtiva na porta de entrada do sistema prisional. Então, seria interessante a gente também contar com uma equipe psicossocial, que é uma experiência muito interessante que eu tenho visto e conversado com o pessoal do CNJ, aquela equipe que dá apoio ao juiz na audiência de custódia. É um psicólogo, um assistente social que dão apoio ao juiz dentro da audiência. Que essa equipe de atenção psicossocial, essa equipe psicossocial do Tribunal de Justiça, ela possa acionar a EAP. Não entendemos que é interessante colocar EAP na audiência de custódia, porque ela fica improdutiva. São 5 profissionais e a gente sabe que numa audiência de um dia inteiro pode vir 1, 2 ou 3 casos, às vezes 10 por semana, né, 15. Então é interessante que seja acionada por essa equipe e que se constitua essa equipe de porta de entrada, né? Então a gente tem a porta de entrada no acolhimento, a equipe do TJ e aciona a EAP. No cuidado, a PNASP, que é a equipe de saúde prisional, ou a RAS, né, que é se ele estiver no dispositivo da rede, a RAPS. E a desinstitucionalização é a própria EAP. Criamos, então, a metodologia, né, para desinstitucionalização, pensando nesse dispositivo e em todo esse arranjo que envolve o SUS e o território, né, compreendendo, então, esse dispositivo da LEP, que é a prisão, né, como um dos dispositivos que abre, então, um campo importante de uma janela, na verdade, né, para o SUS, e quando a gente bota a equipe de saúde da PNASP dentro desses espaços, a gente está abrindo também um espaço para que essa equipe, o SUS, ele visualize essa população, né, que é invisível. A experiência do Piauí foi muito interessante, mas ele entrou num processo de transinstitucionalização. O Piauí, ele tirou as pessoas, ele fechou o manicômio judiciário, ele criou a equipe da EAP e transferiu todo mundo para dentro de um manicômio convencional. Todos os pacientes foram para lá. Mas eles foram ainda com a medida de segurança, então trocou 6 por meia dúzia, né? Quando você transfere o sujeito, então, de um para o outro, na transinstitucionalização, extingue-se a medida, né? Para poder o SUS também visualizar esses sujeitos. Então, são estratégias que cada um dos estados vai assumindo, e é importante escutar muito o Alan, agora, quando ele trouxe a experiência do Pará. Eu tenho um artigo sobre o assunto que eu escrevi, Direito à Saúde Mental no Sistema Prisional, reflexões sobre o processo de desinstitucionalização dos HCTPs, está publicado na Cielo, é de 2019,
E 17, a loucura, então, objeto dos meus estudos, era agora uma ilha perdida no oceano de razões, começo a suspeitar que é um continente. Então, acho que era isso que eu queria trazer, Pedro. Não sei se eu cumpri com a minha meta, com a nossa meta. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer muito grande estar aqui com os meus pares. Queria falar só um pouquinho, se me permitir, sobre a questão, porque eu me interesso muito pela questão do egresso, é uma preocupação minha muito antiga, até no tempo que eu estava no DEPEN. O DEPEN, ele tem uma política de egresso, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver, mas ela precisa ser efetivada, né? Então, o que eu tive de experiência? Quando eu estive dentro do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e trabalhei com o juiz auxiliar do Lewandowski na época, que era o Dr. Lanfred, a perspectiva que a gente tinha lá era de construir um tal de um escritório social, né, que agregava o Poder Judiciário e o Executivo, para que o Executivo conseguisse atender a população privada de liberdade, né, que era egressa do sistema, e redirecionar ela para a saúde, quando ele tivesse que continuar o tratamento dele, né? Digamos que é uma tuberculose, e ele recebeu o alvará de soltura, ele precisa continuar o tratamento dele, ter uma referência no território dele de residência agora para poder continuar o tratamento. Educação, a mesma coisa, trabalho, a mesma coisa, né? Entre outras camadas que o Poder Executivo pode ofertar para esse sujeito na perspectiva da inclusão, né? Desse sujeito, da reinclusão, na verdade, dentro do território dele, né? Dentro das perspectivas dele de continuidade da sua vida, né? O sistema prisional, ele tem que ser uma passagem. Na verdade, ele nem deveria existir na minha visão abolicionista. Mas já que existe, ele é uma passagem, né? Então, a gente, pensando nisso, o CNJ, o Judiciário, criou o Fazendo Justiça, o Justiça Presente anteriormente, né? Depois o Fazendo Justiça, vocês também pesquisem no Google que vocês vão descobrir. E, se eu não me engano, no Rio de Janeiro tem escritório social em Niterói, em Magé e outros 2 municípios, mas é uma perspectiva isolada, não é o estado inteiro, né? Como também em outros estados tem o Fazendo Justiça, mas como é uma perspectiva do judiciário, em parceria com alguns municípios, não é para o país inteiro. Então, para que seja o país inteiro, eu acredito que o DEPEN tem que olhar para a população privada de liberdade e buscar uma estratégia para consolidar essa política de egresso, né? Mesmo que se una com essa experiência muito interessante que o judiciário trouxe. Então, acho que é isso. Queria trazer essa crítica. E sobre o sistema socioeducativo, Pedro, eu estou hoje como gestor de saúde na SES, né? Que é a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Isso. Então, eu estou aqui em Fortaleza, estou cuidando desses adolescentes aqui no estado do Ceará, e está sendo uma experiência muito interessante, sobretudo no que a gente está trabalhando na Pinasari, que é outra política paralela à Pinais, só que para os adolescentes em conflito com a lei, né? A gente conseguiu entender que, dependendo muito do território ou do município que esse adolescente está, muitas vezes a equipe da Pinasari, que é uma equipe que também conta com 2 profissionais, 2 a 3 profissionais pela política, para trabalhar na socioeducação, pode fazer um bom trabalho de matriciamento para municípios que não exigem muito esforço, né, da saúde, e para municípios que são capitais, aí o problema é grande, porque eu recebo, por exemplo, Pedro, a cada semana 2 notificações de ou tentativa de suicídio, ou ideação suicida, ou automutilação. Então, isso é bastante grave, né? Estou falando da capital, da experiência de Fortaleza. E aí a ideia é trazer realmente a saúde, né, a Pinasari, para atendimento, para esse bloco, além do matriciamento com a RAPS, né, que essa equipe da Pinasari ela possa também ofertar o atendimento individual e a grupoterapia, né? Então, atendimento em grupo individual e o matriciamento com a rede, fortalecendo, então, a RAPS na perspectiva também do atendimento ao adolescente na socioeducação. Estou muito curioso para escutar os colegas. Obrigado, Marden. A Anne, Carolina e a Valéria podem ficar com a palavra. Eu não sei se a Anne vai falar primeiro e depois a Valéria, mas eu passo direto para vocês. Uma boa tarde, né? Agradeço o convite, né? Saúdo Pedro Gabriel, o Leandro que me fez o convite, né? A Marden, que acabou de falar, a Valéria, minha colega de trabalho aqui no Degase, e todos os participantes aí que está
né, que estão hoje aqui na roda. E dizer, né, eu já falei no privado com o Leandro, mas eu gostaria de falar publicamente, assim, o quanto eu fico grata, né, de estar podendo participar aqui desse espaço, podendo contribuir, né, em relação ao tema do sistema socioeducativo. Geralmente, o Pedro já falou no início, mas são populações que carregam muitos estigmas, então a tendência é que esse debate ele não aconteça tanto, né? Ele fique debaixo do tapete, invisibilizado. Eu vou falar bem brevemente, porque atualmente eu estou ocupando um lugar de gestão aqui no Degase, né? Eu sou assistente social, faço parte da divisão de serviço social aqui do Degase, que está submetida à coordenação de saúde. E daí, pela divisão de serviço social, eu discuto, né, mais a questão da saúde mental dentro do sistema. Né? Mas, atualmente, essa pasta, vamos dizer assim, né, essa área, né, de saber, ela está concentrada, ela está sob a responsabilidade da psicologia, mais por uma formalidade, né? Porque as discussões mesmo, elas têm sido trocadas de maneira bem interdisciplinar aqui dentro, né? E aí eu vou falar breve, porque acho que o interessante é que a Valéria possa trazer, assim, que ela que está na ponta, compondo uma equipe de saúde mental, numa unidade feminina, que isso é uma outra questão, né? As mulheres, as adolescentes, elas não são tão faladas, né? Aí é o invisível do invisível, né? Porque quando a gente trata do adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, a gente sempre remete o adolescente. Esquece muitas vezes que a adolescente ela existe e existe uma unidade aqui para poder acompanhar, né, uma equipe que acompanha essas meninas que tem todas os atravessamentos, as particularidades do gênero feminino. E aí nessa questão a Valéria vai poder falar um pouco mais. E aí assim eu queria aproveitar o gancho da fala do Marden, né, sobre o sistema prisional, né, até o mesmo tema da roda, a gente tende muito quando fala da infração e tudo mais, a gente visualiza como se fosse, coloca no mesmo barco, né, o adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, do sistema prisional é sempre tudo muito confuso, os termos, né? Ele cometeu um crime, ele está preso, está na cadeia, né? Então, os jargões que são utilizados muitas vezes para essa parcela da população, eles advêm, né, do sistema prisional mesmo, que embora tenha assim, muito, né, as suas diferenças, ele mantém aspectos, né, em muitos aspectos, ele mantém a lógica mesmo prisional. Né? Então, o que eu quero dizer? O sistema socioeducativo, embora a gente tenha uma outra forma de trabalhar, de enxergar o adolescente, a gente tem o ECA, né? A via punitiva ela acaba sempre atravessando as práticas. Né? E nesse aspecto, que eu quero dizer que se iguala muito, em muitos momentos, ao sistema prisional. Quando eu vim para o Degase, eu vim muito ainda na ideia de encontrar algo, né, de trabalhar na saúde mental, porque eu já venho de uma trajetória, né, e aí para vocês até também entenderem de que lugar eu falo, o meu investimento profissional, desde o término da minha graduação, ela vem sendo traçado dentro da saúde mental, as experiências de estágio, fiz residência em saúde mental, né? Então, eu fiz, dentro da residência, o meu estágio externo foi no Paili, então, o Marden falando do Paili, eu assim, lembrando, né, da experiência viva de ter ficado 30 dias com aquela equipe, entendendo aquele trabalho, foi uma experiência muito interessante. Então, assim, quando eu cheguei no Degase, eu fiz estágio no Heitor Carrilho, né, no antigo Hospital de Tratamento, de Custódia de Tratamento Psiquiátrico
né, daqui da Fricaneca, eu cheguei no Degase um pouco pensando que eu ia encontrar algo parecido, algo nesse sentido, né? Pessoas, adolescentes que cometeram um ato infracional em função de alguma patologia, de né, de uma psicose. E não foi isso que eu encontrei aqui em sua larga maioria. Então, o que eu posso dizer, eu já disse, eu gosto de colocar isso assim, nos lugares que eu falo em saúde mental, porque as pessoas, às vezes, têm muito essa ideia, né? Ah, mas o adolescente, né? A gente vai encontrar um psicótico aqui e as equipes vão estar acompanhando esse psicótico aqui dentro. A maioria dos casos, dos adolescentes que são acompanhados pelas equipes de saúde mental no Degase, eles têm um sofrimento psíquico em decorrência da própria situação de aprisionamento, do confinamento. E isso, para a adolescência, para essa faixa etária, tá privado de liberdade, sendo submetido a situações, inclusive dentro de uma lógica manicomial, né, prisional, que é manicomial, né, que é de instituição total. Isso é muito avassalador, né? Assim, se perde muito, né? 3 anos, que é o máximo de tempo de uma estipulado, né? De uma medida socioeducativa, né? 3 anos privado da sua liberdade, dentro da faixa etária da adolescência, é muita coisa. Né? Então, assim, a gente tem, assim, o Rio de Janeiro é o único estado, né? Não sei se ainda mas até bem pouco tempo, o único estado com composição de equipes de saúde mental nas unidades de internação. Acredito, né, assim, eu tenho muito, né, a gente vem fazendo essa discussão internamente, que seja pela forma como se deu, né, também o cenário aqui da política no Rio de Janeiro, com superlotação das unidades. Então, assim, esses casos que demandam mais atenção precisaria de um acompanhamento mais intensivo, que as equipes de acompanhamento da medida não estavam conseguindo dar conta, né? E toda a precarização que a gente já conhece, que não é particularidade do socioeducativo, né? A gente tem a precarização das políticas públicas. Né? Então, a gente ficou muito tempo trabalhando internamente. Quando eu chego no Degase em 2015, já há um movimento de abertura, de expansão, né, de diálogo, de tentativa de aproximação com a rede de saúde mental, com o território, né, com a coordenação de saúde mental, né, hoje superintendência de saúde mental. Então, eu acredito que a gente vem avançando muito, né? Hoje a gente já consegue, por exemplo, parece um exemplo bobo, mas, por exemplo, já aconteceu de uma diretora, coordenadora técnica, uma coordenadora técnica de um CAPSI, entrar em contato comigo, porque assim, a família não sabia onde esse adolescente estava, e ela lembrou que o Degase existe e que poderia, de repente, esse menino estar numa unidade do Degase. Parece besteira, mas antes isso não era nem cogitado. Né? E isso faz a diferença para que esse adolescente seja localizado de maneira breve e começar esse acompanhamento o quanto antes, ou recuperar um vínculo que estava esgarçado com o serviço no território, né, da gente poder trabalhar de uma maneira mais integrada. Então, eu vou passar assim, a palavra já para a Valéria, né, eu fiz só essa ambientação e a gente não se demorar muito aqui e a palavra poder girar, tá bom? Agradeço aí a oportunidade. Boa tarde, gente. Eu sou Valéria, sou psicóloga, eu trabalho no Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que é a unidade feminina do Degase, né, de privação de liberdade. Nós temos adolescentes cumprindo medidas de internação mesmo, e adolescentes ainda em processo de decisão judicial, então em acautelamento ou internação provisória, né.
É importante frisar que é a única unidade de privação, né, do estado do Rio, então a gente recebe adolescentes de diversos municípios, né? Isso por si só já é bizarro, porque a gente tem adolescentes, por exemplo, de Macaé, né? Então, como é que você trabalha a socioeducação numa distância tão grande? Então, isso, enfim, é uma questão mesmo, né, enfim, das unidades femininas, né? Porque como a gente tem um público menor, de menor número, né? Então, só temos unidades de privação na Ilha do Governador, né? E CRIADES também, que são unidades de semi-liberdade na ilha e em Macaé, se não me engano, em Barra Mansa também. Mas vamos lá. Eu trabalho na equipe de saúde mental do PAC-GC desde 2015. Eu cheguei no sistema em 2013. Em 2013 eu fiquei na unidade masculina até 2015. E aí vim para a unidade feminina, né? Primeiro fiquei na internação provisória e agora componho a equipe de saúde mental junto com uma musicoterapeuta, que é a Mariana Zelami, né? Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho, do processo de trabalho, né? Vou tentar também ser muito breve, gente, para não extravancar aí o tempo, né? Eu acho que a gente teve muitos avanços aí bizarros por conta da pandemia no processo de... Assim, é doido pensar nisso, mas no processo até de vinculação com a RAPS mesmo, porque por conta da pandemia a gente precisou reinventar como é que faz articulação com a rede, né? E aí, a partir disso, a gente pôde pensar nesses atendimentos de forma remota e tal, algo que a gente, de fato, podia ter vislumbrado lá atrás, mas não vislumbrou a partir da pandemia, né? Então, a gente tem podido estar muito mais próximo da RAPS do estado do Rio mesmo, como um todo. Então, a gente consegue fazer os atendimentos remotos com a rede de Rio das Ostras, por exemplo, Teresópolis, né? Sem precisar que o CAPSI, que os ambulatórios venham até nós, né? Por conta de todas as dificuldades e precariedades também da rede dos municípios, né? Como a Anne falou, né? A maioria dos quadros de sofrimento psíquico que são acompanhados pelas equipes de saúde mental do DEGASE não são os quadros de transtorno mental grave, né? A gente até tem, mas quando tem casos de transtorno graves, como uma psicose muito aguda, a gente consegue até uma suspensão de medida socioeducativa ou até uma extinção da medida se o ato infracional teve alguma relação com o adoecimento psíquico, né? Então, o que predomina, de fato, no sistema é sofrimento psíquico decorrente da privação de liberdade mesmo. Por quê? Por conta da privação, é óbvio, de estar fora dos vínculos familiares, de amigos, comunitários, e também porque é o momento que o adolescente está em confronto com... É o único momento que talvez ele pare para pensar sobre a vida, né? E aí, assim, assim, é muito difícil, é um processo muito difícil e sofrido para esse adolescente, né? Porque é isso, quando ele está na pista, né, vivendo, ele não precisa se defrontar com dificuldades de família, necessariamente, né, com as dificuldades financeiras, necessariamente. Então, assim, parar num DEGASE, assim, coloca tudo isso em xeque, né? Primeiro que a gente vai precisar trabalhar essas questões com ele também, né? Então, assim, a gente teve... Eu vou fazer um exemplo de ontem, tá? A gente está com uma menina de Nova Friburgo, né? Ela está em internação tem 1 mês, mas acho que 2 meses, já fazia 2 meses, ela está internada conosco por ato infracional análogo a tráfico de drogas, né? Acho que ela está na 3ª passagem, e ela está num sofrimento grande porque a família tem muita dificuldade de vir. Friburgo não é tão perto assim, né? A família tem uma dificuldade financeira de chegar até o território, e conta com o carro do CRES, quando conta, aquelas todas as dificuldades dos municípios que a gente já sabe, né? E ela teve alguns episódios de tentativa de suicídio desde semana passada. Foi uma agudização, não era uma menina acompanhada pela RAPS ainda, né? Mas ela entrou no processo de agudização de sofrimento, e ontem ela teve uma outra tentativa precisou ser encaminhada à emergência psiquiátrica. Então, assim, esse é um pouco do nosso dia a dia, assim, lá, né? Trabalhar com sofrimento, assim, né? Eu acho que, na verdade, o sofrimento psíquico ele já é quase intrínseco à privação de liberdade. Não tem como estar privado de liberdade e não sofrer, né? Então, assim, uma coisa é atrelada à outra, né? Então, a gente pode hoje perceber que
Na verdade, acho que todos os adolescentes têm uma necessidade de uma escuta mais atenta, mais cuidadosa, em decorrência desse sofrimento, né? Então, a gente pôde expandir esses atendimentos muito mais, né? Então, através dos grupos também, mas também dos atendimentos individuais. Então, a gente atende os casos graves, mas atende também, na verdade, todas as adolescentes que estão no Parque GC hoje, através dos grupos, pelo menos, e se tem necessidade de atendimentos individuais, elas vão ser encaminhadas para atendimento conosco também, né? A gente tem um psiquiatra que é vinculado ao sistema, mas atualmente eu acho que o sistema só tem um psiquiatra, o que não é ruim, tá, gente? Eu não estou achando como uma coisa ruim, não, porque eu acho que a gente tem que mandar para a rede mesmo, né? Mas é isso, num caso de urgência, por exemplo, como ontem, assim, a gente precisa acionar o que se tem, né? Mas a gente tem um psiquiatra que ele faz os atendimentos às adolescentes que têm uma questão, né, de transtorno, ou questões mais... Ou já faziam uso de medicação anterior, porque a gente também tem meninas que chegam, que já eram atendidas pela RAPS, né? Até é isso que a Anne falou, os CAPSIs, eles têm feito contato com a gente mesmo, para perguntar de meninas, então esse fluxo de informação tem sido muito mais simples hoje, eu acho, muito mais possível, né? Então, assim, a gente faz a opção de encaminhar para o uso de medicação em último caso, né? Assim, a gente tenta trabalhar com os atendimentos, com as intervenções, com o acolhimento psicossocial, para ver se isso dá conta. Mas, às vezes, não dá, né? E aí precisa recorrer a um uso de medicação, né? E aí esses são os últimos casos, né? Nesses casos em que a gente vê que tem uma necessidade mais específica, né? A gente já, se a menina não era acompanhada pela rede de atenção psicossocial, a gente faz o encaminhamento, mesmo mesmo durante a privação de liberdade, né? Então, a gente já faz o encaminhamento dali. Se puder, que o CAPSI venha, que a rede venha, ótimo. Senão, a gente tenta fazer esse esquema dos atendimentos remotos, né, para ela já poder ter uma referência para quando sair, né? Então, a gente já tem... Esse tem sido uma força-tarefa das equipes, eu acho, de saúde mental como um todo, do sistema hoje, que essa menina não saia sem nada lá fora, né? Então, isso é óbvio, né? Isso não é só da RAPS, né, mas com os CREAs, com os CRAs, né, mas estou falando da RAPS porque são específicos da saúde mental, né. Então, isso tem sido um esforço nosso também, né. Recentemente, a gente teve a abertura do CAPSI da Ilha, né, então isso facilitou, né, eu acho, para o sistema como um todo, porque o CAPSI tem sido parceiro nos atendimentos dos adolescentes no geral, né, então a gente... Quando percebe que, por exemplo, tem meninas que são de outro território, né, não vão poder ter os CAPs ali, toda semana, por exemplo, né? E aí a gente faz o acionamento do CAPSI da Ilha, né, que vai fazer, nesse processo, enquanto a menina estiver lá 6 meses, 5 meses, às vezes tem meninas que ficam 1, 2, 3 anos, né? Mas quando ela estiver nesse processo de privação de liberdade, o CAPSI da Ilha também poder acompanhar, porque eles vão conseguir ter uma outra intensividade no acompanhamento do caso, né? A gente teve um caso no final do ano passado, também de uma menina que teve um ápice aí de agudização de sofrimento, que o CAPSI da Ilha, ele atendeu a menina todos os dias, inclusive final de semana, então ele foi à unidade para atender diariamente essa menina, né? Ela até precisou ficar em observação no Pinel, mas também não foi uma observação longuíssima, ela retornou, e aí com esse compromisso do CAPSI, em decorrência do sofrimento, a gente consegue fazer um documento para a juíza suspender a medida e liberar a menina, ou antecipar e tudo mais, né? A gente tem tido eu acho que uma entrada com o judiciário, uma compreensão do judiciário boa nesse sentido, em casos de uma necessidade da menina não ter condição de cumprir mesmo, porque é isso, como é que você vai cumprir se você tenta se matar 10 vezes por dia? Se não tem como cumprir medida, não tem como pensar em cumprir medida tendo uma urgência de vida ali, né? Então, assim, o judiciário tem estado mais sensibilizado, inclusive o Ministério Público, não só, né, a Defensoria, obviamente, mas o próprio Ministério Público tem estado mais
mais atento a isso. A gente tem casos de transtorno mental, mesmo em atos graves, né, como tentativa de homicídio, por exemplo, homicídio, em que a gente conseguiu liberar a menina, uma menina que a gente achou que não ia sair de jeito nenhum, mas ela conseguiu sair por conta da questão psíquica, né? Então, eu acho que assim, as coisas estão se afinando, eu acho que tivemos muitos avanços, né, para o sistema como um todo, eu acho que para a RAPS mesmo, né? Mas algo que eu acho que a gente também não discute muito de fato ainda no sistema, apesar de a gente estar num momento muito mais privilegiado, eu acho que até do que o sistema prisional, no sentido de que os números, né, está sendo mais obedecido por conta da vigilância do Ministério Público, então as unidades não estão superlotadas atualmente, né? Na unidade onde eu estou, a gente tem 22 meninas, né, por uma capacidade de 40, eu acho. Então, assim, a gente está trabalhando até abaixo da capacidade numérica, né? Isso é ótimo. É ótimo que a gente pode fazer um trabalho muito mais fino, uma costura muito mais fina, mas ainda eu acho que a gente discute muito pouco desígnios no sistema socioeducativo, de fato. Porque é isso, assim, prender adolescentes também não é a solução. Não é a solução. A gente pega adolescentes assim que nunca tiveram um médico na vida, por exemplo, assim, garota que não tem acesso a absorvente, entendeu? Então, assim, a discussão ainda precisa avançar muito em termos de políticas públicas para a gente pensar a Degase como solução de alguma coisa, né? Não acho que seja, internação para mim não é solução de nada, assim, mas ao mesmo tempo a gente é um momento que talvez a gente consiga fazer alguma costura de vida que esse menino lá fora, essa menina lá fora não isso não é possível, né? Então acho que é isso mais ou menos, gente. Eu vou parar já. Obrigado, Valéria, excelente. Acho que você trouxe questões aí importantes para a gente poder pensar. E passo direto então para o Alan, que vai trazer a experiência lá do Pará. Alan. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar com vocês de novo aqui do Nupsan, conhecer companheiras novas aqui e eu poder também ouvir mais uma vez o Marden, que é um companheiro já de longas datas da gente, né? Eu me chamo Alan, eu sou terapeuta ocupacional, atualmente eu estou coordenando a EAP aqui do estado do Pará. Ao meu lado aqui está a Belisa, também terapeuta ocupacional. Nós estamos, inclusive, numa atividade aqui de acompanhamento da medida terapêutica, aqui no sul do Pará. Então, desde 2014, a gente tem atuado no processo de avaliação e acompanhamento, mas especificamente na desinternação de pacientes ali do Hospital de Custódia. Fica a 60 quilômetros ali da região metropolitana de Belém. Na ocasião ali, a gente trabalhava em 2014 e 15 com 450, 470, era uma população muito variável. E com uma situação crítica naquele hospital ali, que as pessoas entravam lá sem qualquer critério. Então, foi um hospital criado para 88 vagas, que estavam habitando 450. Dessas 88 vagas, apenas 90 tinham medida de segurança, o resto tudo era provisório. Então, as pessoas iam para lá realmente para ficar num limbo, sem qualquer olhar, seja da saúde ou da justiça. Então, com o surgimento da equipe, a gente teve condições de fazer um processo de mutirão, avaliação daquelas pessoas e propor judiciar a medida mais adequada, diversa daquele local ali. Então, hoje, nós temos ali 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, 5 estão com desinternação condicional há mais ou menos 1 ano, só que por não termos no estado do Pará residência terapêutica, então elas ainda continuam no hospital de custódia. Mas creio que daqui a pelo menos uns 15 dias a gente já deve estar tirando essas pessoas de lá. Então vão ficar 55 pessoas. Essas 55 pessoas que estão lá, geralmente são, na sua maioria, são pessoas que o vínculo familiar está muito fragilizado, está completamente rompido. Então, a gente pode contribuir com cerca de 160 desinternações diretas lá, né? E atualmente a equipe está no processo de acompanhamento de 82 pessoas. Nós temos trabalhado não só com pessoas em medida de segurança, mas a gente tem trabalhado também com situações de provisórios, que
como o Marden falou, a gente tem conseguido alcançar essa porta de entrada do sistema penitenciário. Então, a gente se articulou com a centrais de triagem e com as equipes de audiência de custódia, colocando a equipe como parceira nesse processo. Criamos um formulário, então, quando as equipes entram em contato com uma pessoa que possivelmente tenha um sofrimento mental, elas entram em contato com a nossa equipe, que a gente desloca um colega, faz a avaliação, e aí, a partir daí, a gente já propõe a medida terapêutica adequada. A gente nem sempre consegue alcançar o tempo da audiência de custódia, mas um fato importante que tem acontecido aí é que os juízes de conhecimento do processo ali, eles já têm entendido o processo que tem que haver dessa diferenciação desse tratamento. Então, normalmente eles têm acatado os pareceres da nossa equipe e têm liberado os pacientes para aguardar em liberdade o decurso do processo. Então, recentemente, a gente teve um caso aqui, um caso em Belém, né, que foi de grande repercussão na cidade. Num surto, ele acabou matando a mãe. Nós intervimos, em cerca de 2 meses, a gente conseguiu que ele saísse na semana passada. E aí, hoje ele está no CAPES, está provisoriamente no CAPES, e enquanto a equipe está ajudando na articulação desse processo de resgate do vínculo familiar, que nesse caso está bem difícil, mas a gente tem verificado junto às equipes que elas pensem outras alternativas também, diversas do que se apresenta ali naquele momento. Isso é um fato importante. Atualmente, né, a nossa equipe aqui tem se dividido em 3 equipes pequenas, né, responsável por determinadas áreas aqui do estado. Então, isso também tem favorecido bastante a gente deslocar para uma região já sabendo quem a gente vai acompanhar. Então, a gente está com cerca de 82 pessoas em todo o estado fazendo esse acompanhamento. Então, uma coisa que a gente vale a pena falar foi o que o Marden estava falando. Acho que a gente já conseguiu um avanço bem legal aqui no campo da saúde. Falta muita coisa. Falta acabar com o hospital de custódia, falta a gente ampliar RAPs aqui no estado, mas falta bastante mesmo a gente construir espaços de inclusão, espaços, de fato, de participação social. Então, seja através de reabilitação psicossocial e economia solidária, ou seja também através de associação. Então, hoje a gente estava num serviço aqui de manhã, que a gente percebeu que o serviço estava bem legal, estavam acompanhando com alguma dificuldade o paciente, mas nesse campo da saúde. É uma pessoa que toca violão, que tem um CD gravado e queria tem vontade de expressar a sua arte. Então, naquele município, a gente sugeriu eles criarem um centro de convivência. É uma luta que a gente tem travado também em Belém. Então, para criar um centro de convivência e principalmente a associação. Daí veio também a aproximação aí com o Nupsan, através também da própria Fabiola, que tem sido uma companheira muito grande conosco, né? Também ali da UEPA, que tem feito contato aí com o Nupsan, e a gente tem conseguido fazer o diálogo, está aqui nesse espaço de discussão. Então, hoje, a equipe tem trabalhado não só na avaliação e no acompanhamento, né? E ajudando a rede de atenção psicossocial a olhar de uma forma mais singular para esses casos, e também a gente já tem tentado vislumbrar esses processos aí de reabilitação psicossocial, de engajamento em atividades políticas, associativismo. Então, a equipe tem se desdobrado para acompanhar, mas também vislumbrando essa questão. Acho que é isso que eu poderia estar falando aqui, então eu passo a palavra para o debate e fico à disposição. Obrigado, Alan. Obrigado, Belisa, que está aí junto. Então, a gente abre para o debate. Temos uma pergunta que a Cássia colocou aqui, que ela pergunta, né? Quantos presídios já foram fechados no Brasil? O Marden fez um comentário sobre os critérios de cessação de periculosidade, e aqui a condição para DESINS, né, sobre a questão de ter uma SRT ou um dispositivo de assistência. Talvez eu convidaria a comentar um pouco disso, acho que interessante, acho que é algo que as pessoas às vezes não sabem. E agradeço. Então, a gente pode seguir, as pessoas podem colocar
se inscrever levantando a mãozinha lá embaixo ou colocando aqui no bate-papo. Primeiro, parabenizar a fala dos colegas. Muito bom rever o pessoal do Degase. Foi um tempo muito bom que a gente passou junto aí construindo, né, estratégias, e foi logo no período da pandemia, né? Então foi uma barra pesada para todo mundo aí. Foi um prazer revê-las, e também o Alan, né? O Alan é um militante aí bastante importante aí no Pará para poder levar junto com a equipe dele as EAPs, né, adiante aí no estado. Parabéns pelo trabalho, Alan, muito legal. Bem, presídio fechado só quando desaba, tá? Na verdade, eles estão construindo mais e mais e mais, e a cultura é institucional, é cada vez você construir mais quadrados e daquele jeito bem burro, né, com muro em vez de grade, e, na verdade, nem deveria existir nem grade, nem muro, nem presídio, né? Mas é o que a nossa sociedade ainda tem. A gente sempre tem discutido com o pessoal de fóruns de segurança pública que é simples e complexo ao mesmo tempo você trabalhar a questão da violência no Brasil, né? É simples porque é só você reduzir a desigualdade social e aumentar o direito das pessoas aos bens e serviços públicos. É muito simples falar isso, mas é complexo porque isso vai exigir um movimento político gigantesco e econômico nesse país, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem perspectivas de pensar esse país daqui a pouco, né, para melhor. Vamos pensar nas eleições de 2022, aí tirar essa diabra. Mas, enfim, voltando à questão dos critérios de cessação de periculosidade, um deles, né, o Pedro, acho que tem até alguma coisa, não sei se eu acho que eu peguei do seu livro, Pedro, As Razões da Tutela, ou algum outro texto que eu li, que um dos critérios de cessação de periculosidade é ter referência externa na análise da psiquiatria, né? E aí a referência externa tem que ser família ou qualquer outro dispositivo que ele possa estar habitando, né? Naquele período de volta para casa, Pedro, eu lembro que o pessoal estava conseguindo expandir as residências terapêuticas e colocando os pacientes desses manicômios judiciários dentro das residências, né? E ele tinha realmente um local ali, e aí começou esse processo de desinche, muito interessante naquele período lá, né? A gente viu pessoas dos manicômios também habitando as residências terapêuticas e recebendo um programa de volta para casa, que é muito lindo, né, de se ver. Então, esse critério realmente faz parte dessa sensação de periculosidade. Obrigado, Marden. Anne, pediu a palavra. Oi, na verdade, é só um comentário, né, para complementar. Eu lembro que em 2008, entre 2008 e 2009, quando eu fui estagiária ainda do Heitor Carrilho, tinha muito esse incômodo, essa crítica em relação à perícia, né? Ela ficar muito centrada apenas no perito forense, no médico, né, psiquiatra, e sendo que na saúde mental, na lógica, né, que a gente vive desde, né, reforma psiquiátrica, a desconstrução do manicômio, é que a equipe multiprofissional, né, interdisciplinar, ela possa elaborar um projeto terapêutico, ela possa construir, né, saídas, né, avaliar, né, aquele usuário e construir saídas junto com ele, né? E isso era um incômodo muito grande, um limitador, até porque, né, a maioria um ponto grave lá no Heitor Carrilho é que a maioria dos pacientes que ainda estavam lá tinham cometido o crime no seio da família, porque geralmente é isso, né? Passa o ato e a pessoa que é mais próxima que acaba, enfim, sendo vítima. E aí tem a questão da comoção popular, afastamento da família. Então, como conseguir esse suporte, esse retorno familiar? Eram pacientes que estavam há mais de 10 anos até, né? Né, como condição para essa cessação de periculosidade. Então, era muito complicado isso. Em 2012, quando eu retorno já numa perspectiva de um projeto de desincho, já voltado ao fechamento do Heitor Carrilho, alguma coisa já tinha se desenhado ali em termos de projeto, até que se consegue efetivamente avançar com o Instituto de Perícias. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, parece que é uma experiência, eu estava até vendo, no ano passado teve um congresso organizado pelo Senat, a fala do Marcos Argolo e de uma outra, não vou me lembrar, eu vou cometer essa gafe de não lembrar o nome da pessoa que falou, mas que também uma
defensora, alguém do judiciário que se debruçou, estudou, fez o doutorado voltado para essa questão, ela expôs, né, que parece que o Rio de Janeiro é o único estado que tem essa experiência, né, não sei, Marden pode de repente me auxiliar com essa informação, mas que tem essa experiência de uma equipe multidisciplinar para fazer um parecer conjunto da perícia, né? A perícia ela é feita por um corpo técnico interdisciplinar que vai opinar para a questão da saída, né? Desse nó que é a sensação de periculosidade. Posso? Sim, pode. São as EAPs, Anny. Uma delas, inclusive, é o Pará, que está aí o colega Alan, que acabou de falar. Então, as EAPs são uma saída... No Rio de Janeiro tem uma experiência bem interessante, que eu chamo de experiência embrionária, né? Que é o EMPAP, não sei se você já ouviu falar, Anny. O EMPAP é um exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial, né? Foi criado no âmbito, foi Patrícia Magno que trouxe isso junto com a equipe, né, do Henrique Roxo e também do Heitor Carrilho, e começam a trabalhar, então, nesse processo de desinstitucionalização, né? Então, o Rio ele tem um campo super fértil para trazer um EAP para dentro do Rio, né? Então, 1 ou 2 ou 3, a depender do mapa, né, do epidemiológico e também do que vocês têm dentro desses manicômios judiciários. Lá em Niterói tem aquele horroroso, né? Então, acho que dá para pensar, e como já tem um campo embrionário fértil aí, de pressionar aí a Secretaria de Estado para construir essas equipes. Elas são estadualizadas nas suas origens, né? Elas são da responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde. Mas elas também podem ser regionalizadas, como a Alan trouxe, né? Pode ter também uma responsabilidade regional aí em alguns municípios-chave que pode também trabalhar dentro de algumas regiões aí de saúde, né? Que tem esses espaços ainda abertos. Então, são estratégias que podem ser reativadas, repensadas e reprovocadas, né? Ainda mais o nosso papel é esse, provocar a gestão para que realmente eles consigam trazer esse equipamento que é super legal, tem experiência do Alan e outras muitas experiências aí de vários outros estados. Tem o Amazonas, tem Piauí, tem Maranhão. O Ceará agora está montando um EAP também, eu estou ajudando aqui a pensar junto com a Jordana, está até na reunião aqui com a gente. Então, a gente está pensando realmente estratégias e está fazendo com que esse dispositivo realmente ele tome esse volume e consiga atingir o país inteiro. A gente tem um comentário aqui da Lindsay. Quando a situação de vida do sujeito adolescente no sistema é melhor do que a sua situação sociofamiliar. É isso, Lindsay? Você quer fazer o comentário, a pergunta? É mais no sentido que eu queria entender, porque algumas realidades que eu tenho acompanhado é de a situação familiar do adolescente ser pior do que do sistema, certo? E aí eu queria entender como que trabalha a questão da liberdade quando a liberdade não significa essa liberdade, sabe? É nesse sentido, é algo que me incomodou aqui na fala e eu queria refletir um pouco sobre. Obrigado, importante. E a Eduarda colocou, ela disse que ela é do interior da Bahia, que ela substituiu uma colega no presídio durante as férias e que se assustou com pessoas com transtorno mental, claramente psicóticos, cumprindo pena junto com os demais. Que esse ano ela volta para lá para mais um mês, talvez para substituir essa colega, e queria entender um pouco mais como funciona e o que é possível fazer. Posso ir antes da Anny? Porque esse ponto que ela tocou é bastante importante. Realmente, as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei não estão só dentro dos manicômios judiciários, não. Elas estão espalhadas em todo o itinerário carcerário, que esse é o grande desafio da EAP, né? Dessas equipes. Elas não têm que olhar só para o manicômio judiciário, esse é um dos focos. Mas as pessoas com transtorno mental, exatamente por conta de tudo que a gente já discutiu, né, no início, que elas adoecem em decorrência do confinamento. Elas têm a questão das drogas, né, podem ser comorbidades, inclusive. E a gente tem a própria transtorno mental em si, que pode, obviamente, eclodir dentro do sistema, né, criar uma psicose, por aí vai. A gente tem que olhar para esses sujeitos também que estão dentro desses dispositivos, que às vezes não aparecem também, porque não estão em outros que a gente está acostumado a olhar, né. Eu não sei se o Alan tem essa experiência também para trocar. Vou deixar meu contato aqui, caso o Eduardo queira manter o contato. Inclusive, hoje a gente teve a oportunidade de fazer isso. A gente identificou numa unidade penal aqui
já falamos com o juiz e a gente ficou de já fazer um processo de avaliação e já recomendar a medida adequada para que eles possam responder em liberdade até o decurso do processo se fechar, se for medida de segurança, de forma ambulatorial, com acompanhamento da equipe, né, no serviço de saúde. Aí vou deixar meu contato aqui, se ela quiser entrar em contato, a gente fica à disposição. Obrigado, Alan. Anne, quer comentar? Então, o que acontece? O que eu vejo é que são múltiplas as violências, né, que vão perpassando pela vida dessa população, né, desse corte aí, desse segmento populacional. E aí, por que eu falo de um corte? Porque, assim como os dados, né, que o Marden trouxe do sistema prisional, o socioeducativo não foge muito dessa questão, né, da raça, gênero, localização de classe. Então, a pobreza ela é extremamente adoecedora, né? Quantos de nós nos pegamos em episódios de ansiedade provocado pelo trabalho, pelo estresse de trabalho? Então, isso é muito, né? A gente já sente esse adoecimento estando, né, tendo uma casa para morar, tendo, enfim, mínimas condições de subsistência, né? Esse corte populacional tem, assim, né, em sua maioria, uma escassez muito grande, inclusive, né, escassez de afeto, né? Então, assim, o que a gente costuma trabalhar aqui, né, as equipes de saúde mental, né, com esses adolescentes e essas adolescentes que estão em sofrimento psíquico, né, e que têm uma questão, alguns com uma questão de vulnerabilidade social mais intensa do que outros, né, é de poder articular as políticas públicas. E aí, como eu falei lá no início, as políticas públicas, não só a socioeducativa, mas as diversas, elas estão precarizadas e vai depender de município para município, vai depender muito também do investimento pessoal de cada profissional, que a gente sabe também que isso existe, né? Por diversos fatores. E o que eu penso, assim, que é fundamental aqui, aí estou falando da minha experiência no Degase, é a gente poder identificar e trabalhar essas situações assim que esse adolescente chega, ou seja, porta de entrada e internação provisória, né? Inclusive, a gente tem, para os casos, né, de adolescente que já tem alguma situação pregressa, né, de saúde mental, já tem algum acompanhamento no CAPSI, enfim, a gente entende que o grande, né, pelo menos eu faço essa defesa, eu enxergo isso e venho falando disso sempre que eu tenho oportunidade aqui dentro, eu levo como um desafio avançar o diálogo com o judiciário, né, assim, com os juízes do conhecimento. Porque, como a Valéria falou, a gente consegue abertura, mas quando o adolescente já está aqui dentro, com uma juíza que está fazendo a reavaliação dessa medida. Que ela tem uma proximidade maior com os profissionais aqui dentro, porque o tempo é maior da medida, então como ela está acompanhando e reavaliando, ela acaba conhecendo cada caso, então a gente consegue essa proximidade maior para ela suspender essa medida ou extinguir, enfim, o que for mais adequado ao caso. Agora, existem situações que a gente não consegue sinalizar para o juiz do conhecimento, porque precisa ter uma celeridade muito grande para o adolescente ser ouvido e receber, né, essa medida, né? Isso está na legislação, né? A internação provisória, ela precisa, né, acontecer dentro de um período de 45 dias, né? Ela não poderia, né, em regra, ultrapassar esse tempo. Então, muitas vezes, quando a equipe toma ciência do caso, quando vai acompanhar, esse adolescente já passou por uma primeira audiência, já recebeu a medida. Então, tem algumas coisas que a gente ainda precisa avançar nessa seara. Mas é claro que
o diálogo com a assistência social, principalmente, né, eu acredito que ainda falta a gente avançar, né, aqui, DEGAS e as secretarias, né, municipais de assistência social, né, com a saúde, com a saúde e saúde mental. Aqui a gente tem e aí eu estou falando pelo polo ilha, né, assim, aqui na ilha a gente tem um polo com muitas unidades, né, a gente tem a unidade feminina aqui, a gente tem 2 CRIADs, a gente tem 2 internações provisórias, a porta de entrada e 2 internações masculinas, então são muitas unidades próximas. Então não tinha como também a Clínica da Família do território não se responsabilizar por esse território, né? Então, a gente tem uma Clínica da Família muito próxima, né? Um NASP muito próximo. E agora, como a Valéria falou, né? Acho que tem um ano e pouquinho que o CAPCI da ilha inaugurou, né? Se eu não me engano, porque com a pandemia a gente acabou juntando 2020 com 2022, fazendo um contínuo, mas tem pouco tempo, de fato, e nesse pouco tempo a gente já sentiu uma diferença muito grande, né? Então, assim, não sei se eu respondi, mas acho que parte desse esforço eu não vejo avanço fora dessa interlocução intersetorial. Sim, obrigada, Anne, porque o discurso que a gente recebe as grades doem mais do que a corrente. Porque se eu sou doida lá fora, eu sou acorrentada. Então, eu prefiro ficar aqui, né? E esse é uma questão muito importante, porque se não trabalhar com o familiar, o adoecimento ele vai ser constante e cada vez mais grave, né? Então, assim, muito obrigada. Valéria? Então, só para fazer um adendo mesmo, né? Da fala e respondendo um pouco a Lindsay, né? Eu acho que assim, a gente precisa pensar, antes de pensar em investir, né, em unidade de privação de liberdade, de fato, investir em políticas públicas, assim. É isso, a gente realmente recebe um público, né, tem um corte social no sistema socioeducativo importante, né? O público que a gente recebe é um público muito pobre, e o que a gente observou na pandemia é um público mais pobre ainda. Então, assim, se a gente não puder trabalhar pensando o fora com essas políticas públicas, políticas de assistência, a gente não vai conseguir avançar e o DEGAS segue sendo a única solução possível, de fato, para esses adolescentes. Com relação às famílias, né, o trabalho é feito junto com as famílias, não pode ser feito sem elas, né? Mas a gente tem casos, né, eu acho que, exemplificando até um pouco o que a Lindsay falou, que famílias que não têm condição, por exemplo, de estar com esses adolescentes, né? Em casos que isso seria um risco para o adolescente poder retornar para essa rede familiar, por exemplo. E isso é um nó mesmo, né? E aí pensar soluções que enfim, que sejam, né, junto com a assistência, com a rede de acolhimento, né, fora da rede familiar, isso é, assim, é algo para a gente construir, né? A gente tem um caso atual, né, que estamos vivenciando agora, de uma menina trans, inclusive, com transtorno mental, já acompanhado pela rede, em que a gente não indica ela voltar a morar com a mãe, porque ela fala claramente que ela vai matar a mãe. Então, assim, a gente não... Essa não é... E ela só tem a mãe. E aí, o que faz e como é que se pensa esse caso, entendeu? Eu acho que é um pouco no caso a caso, mas há uma discussão muito mais ampla que é de políticas públicas mais adequadas a todos, né? E o que a gente está vivendo hoje com esse desgoverno é algo surreal, né? Então a gente tem visto de fato famílias muito mais empobrecidas e uma população muito mais pobre, né? Obrigado. Cássia? Então, eu queria falar, pensei aqui no Milton Santos, dessa estrutura física, né, dos espaços físicos. Eu tive a oportunidade de acompanhar um jovem do CAPES, que precisou ficar no sistema prisional de Benfica, que eu não me lembro o nome. E o que mais me impressionou foi todos os paredões, todo o concreto, e como isso implica em uma rigidez corporal das pessoas que trabalham nesse espaço.
essas pessoas que estão lá, elas também precisam de um trabalho. Os funcionários, não é? É tanta rigidez. Eu estava acompanhada de uma colega que estava grávida, que eu tive todo um cuidado de dizer para ele: você pode abrir aqui, não precisa bater com tanta violência essa porta. É um sistema de entrada terrível. Ela precisa entrar logo, está muito calor, ela está grávida, enfim. Então, eu acho que essa questão física desses espaços implica também numa rigidez corporal dessas pessoas que estão lá, num cuidado que vai ficar rígido, porque também estão sendo afetadas por esse sistema, por esse plano físico, né, que o Milton Santos fala muito bem sobre isso, desses lugares e da afetação. Obrigada. Obrigado, Cássia. Tocando no tema aí, né, da questão da pobreza, o Carlos Henrique, que é lá de Macaé, fez a pergunta se existe uma porcentagem, né, alguma diferença de usuários pobres nos manicômios judiciários e os ricos, se há alguma diferença, se há algum levantamento sobre isso. Eu passo para o Marden e a gente está caminhando para o final, pessoal. É uma diferença judicial, né? A pessoa tem mais acesso a um bom advogado, ela vai sair com um prazo muito menor do que os outros que não têm esse acesso, né? É só judicial mesmo a diferença. Agora, eu acho que eu queria fazer um comentário também à fala da Valéria e da Anne, concordo plenamente, assim, sabe? Realmente tem muito a ver com a questão das políticas públicas. E agora, estando do lado, né, de vocês, que eu estava do lado da saúde pública quando eu estava no Rio, e minha vida inteira praticamente quando eu estava no Ministério da Saúde e outros locais no DF, mas estando agora no lado de vocês, que é o DEGAS daqui a SES, né, eu pude perceber muito isso, que é uma tristeza você saber que a população privada de liberdade, ela passa a ter acesso à saúde, né, quando ela entra dentro do sistema, né. Então, tanto adolescente quanto adulto, às vezes é o primeiro atendimento, a gente descobre ali um HIV, descobre ali uma sífilis, né, que ele poderia desenvolver para algo muito pior se não tivesse tido acesso ali. Isso é uma tristeza. Agora, em relação a essa questão que você trouxe das políticas públicas, é fundamental a gente realmente trazer o máximo possível, fortalecer essas redes, né. A gente fortalece muito o SUS e a RAPS também nesses processos de inclusão e, ao mesmo tempo, discussão, né. Aqui a gente conseguiu muito com a RAPS trazer o dispositivo para a conversa mesmo, né, e muito por meio da minha provocação maluca. Eu sou uma pessoa muito inquieta nessa questão da militância em saúde mental, eu fico batendo o tempo inteiro, buscando achar alguma solução. E a gente conseguiu encaixar, Valéria, a agenda nos CAPs mensal, né? É uma proposta que a gente está tendo agora, mas como o SUS é uma grande construção, isso é apenas uma experiência para trocar contigo, que depois eu vou, obviamente, ligar para tu e para a Anne, para a gente trocando outras figurinhas. Obrigado, Marden. Alguém mais quer fazer algum comentário, uma pergunta? Registrar que foi uma roda bastante movimentada, agradecer as pessoas que vieram pela primeira vez. Quem não conhece o nosso canal no YouTube, o canal do Nupsan, temos lá rodas que a gente foi editando, tirando esses, né, os intervalos para caber dentro de um tempo que possa ser, que as pessoas podem assistir. Então acessem lá, se inscrevam e vão receber lá as notificações sempre que a gente colocar alguma roda disponível. Posso agradecer? Sim. Obrigado, Pedro, pelo convite, a você pela mediação, obviamente, e às colegas e o colega que foi muito bom revê-los, estar aqui com vocês. Muita gente também eu já devo conhecer dos espaços da militância, a gente não está se reconhecendo porque é tudo quadradinho pequeno, né? Mas é um grande prazer estar com vocês aqui. Eu estava precisando muito voltar a debater esses temas e obrigado, Pedro, pelo convite. É muito bom. Bom, eu também quero agradecer, né? Amei estar aqui fazendo essa discussão com vocês. Né? O meu rosto está tampado, mas eu acho que vocês podem perceber pelos meus olhos, né? Que quanto esse tema me movimenta, me mobiliza, e quanto eu gosto de estar trocando, né, sobre esse tema com vocês. Quero dizer também que eu publiquei agora um livro, né, sobre socioeducação,
assim que tiver o lançamento, eu vou passar lá para o site, lá para o WhatsApp da frente, né? Eu vou divulgar o lançamento, que está um pouco limitado, né, por conta das questões sanitárias, e alguns entraves para fazer também a parte virtual, mas devo fazer também online, e aí, né, vocês vão poder estar vendo, né, participando do lançamento online também. Eu não discuto saúde mental, assim, é o tema socioeducação, colocando o conceito entre aspas, mas por conta da minha trajetória na saúde mental, não tem como, né, não falar sobre saúde mental. Então, não é o tema central, mas em algum momento do livro eu vou estar discutindo isso também. Né? Muito obrigada a todos, um grande abraço. Anne, a Lindsay pede seu contato, se você puder colocar aqui, talvez, no bate-papo. Valéria, quer fazer o agradecimento? Oi, gente, muito obrigada aí pelo convite. Eu nunca tinha participado da roda, né? Agradeço aí ao Leandro, agradeço a Anne aí por ter pensado em mim também. Muito bom estar aí com vocês, conhecer o trabalho também do Centro Prisional, né? Que a gente acaba não tendo muitas notícias ali no sistema socioeducativo, mas agradeço aí a todos que participaram até essa hora, pelas perguntas, pela disponibilidade. E estamos juntos e vamos que vamos. Obrigado, Valéria. Respondendo, eu vou passar já para o Alan, respondendo aqui a Nádia que perguntou, vou colocar aqui um link de associação, tá? No nosso coletivo. Alan? Opa, agradecer também, sempre é muito bom rever vocês e participar, sempre é muito enriquecedor. É um combustível para a gente seguir nessa caminhada, sempre lutando aí e construindo, tentando construir um SUS mais integral para essas pessoas, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, Alan, também pela sua participação. Prazer te conhecer. Deixa eu só pegar o link aqui, então, para o link de adesão ao coletivo e passo, então, para o professor Pedro. Tá, não, só para agradecer novamente também a presença de todos, uma roda excelente, maravilhosa, mostrando toda a complexidade desse problema. É bom lembrar, para essa questão da privação da liberdade, que o Brasil tem a terceira maior população penitenciária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, sendo que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então, proporcionalmente, o Brasil é um país que coloca as pessoas no presídio e coloca as pessoas com uma marca de classe, de raça, e, nos últimos anos, também com o aumento da presença das mulheres na prisão, por conta da legislação sobre drogas, que é uma legislação que tem que ser substituída, uma legislação imperfeita que favorece a privação da liberdade. E eu tenho a impressão, eu acho importante a menção aqui que tanto a Valéria quanto a Anne, Caroline, fizeram a criação de um CAPCI ali na Ilha do Governador. Vejam que já começa, é um CAPCI provisório, não está ainda nem habilitado, começou a funcionar, mas já está funcionando, mas já cria uma proximidade, entendeu? Marden e Alan já cria uma proximidade, mudando um pouco a figura, o modo de agir, porque aí o CAPCI vai até a unidade, né? Vai até a unidade e inicia esse processo de acompanhamento que tem que ser feito. Então, essa questão é incrível, mas é uma questão que só existe colocada no cenário da política brasileira realmente desde 2003, porque foi quando se começou a pensar a desinstitucionalização e também a desinstitucionalização dos manicômios judiciários. Tá? Foi quando, por exemplo, se aprovou, aí, lembrando também o que o Marden falou, quando se aprovou no Conselho Nacional de Política Penitenciária que os egressos do sistema de manicômio judiciário poderiam fazer jus ao de volta para casa. Isso foi uma discussão lá que foi uma espécie de virada de posição em relação àquele conhecimento de que a pessoa que está no sistema penal ela não tem direitos, né? E, de certa maneira, a reforma psiquiátrica ajudou, de alguma maneira, a
a trabalhar essa ideia de que todos têm direito. Eu queria fazer um comentário sobre a questão levantada pela Lindsay, porque eu acho que a gente tem que ter isso como uma questão colocada no ar mesmo, assim, firmemente colocada no ar. A vida das pessoas, de muitas das pessoas que estão no socioeducativo, pode ser pior fora do socioeducativo, porque elas podem sofrer ameaça de morte, estar sob ameaça de sistemas, não é isso? De grupos armados, de facções, do crime organizado, etc. Da violência armada no território e todas essas coisas que nós conhecemos e que induzem a um sofrimento tão grande que pode levar as pessoas a pensamento de morte e de causar a própria morte. Pois bem, eu acho que isso aponta para a necessidade de uma mudança global da relação entre as políticas públicas, como foi dito pela Anne Caroline, e uma mudança global da ideia de liberdade, quer dizer, tem que prevalecer a liberdade. O preceito principal é o preceito da liberdade. Nós, da atenção psicossocial, é que temos que construir meios de assegurar que essas pessoas vivam em liberdade. O trabalho do Alan e da equipe, feito em Belém do Pará, é absolutamente sensacional, não é pouca coisa, não é isso? Não é pouca coisa, quer dizer, eles reduzirem um dispositivo, inclusive ilegal, né, Alan? Porque é um dispositivo ilegal que tem lá em Belém do Pará, porque não é um manicômio judiciário estrito sensu mesmo, é uma adaptação que faz com que os pacientes ficassem lá, e ele está fazendo uma desinstitucionalização ativa, quer dizer, o Pará é um estado enorme, ele está hoje no sul do Pará, cuidando lá, é isso, e a gente tem um conhecimento do trabalho que ele e a equipe toda, né, através justamente do contato da nossa colega que tem nos procurado aqui, a gente está trabalhando no sentido de criarem uma associação de egressos desse sistema penal, como uma das formas de aumentar a capacidade de viver em liberdade dessas pessoas, né? Então, uma coisa puxa a outra, no bom sentido, né? No sentido de construindo uma vida melhor para essas pessoas. Agora, nós temos que mudar o cenário político, porque o cenário político é um cenário punitivista, é um cenário de encarceramento em massa, não é isso? E essa política de mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, 70% negros e pobres, é uma política de encarceramento em massa e é uma política de genocídio. Então, a saúde mental ela tem um papel a desempenhar, mas nós estamos diante, isso é a ponta do iceberg, nós estamos diante de um quadro que é um quadro de exclusão social e de violência que a gente tem que combater, né? Por isso que esse tema é um tema sempre incômodo, mas muito necessário. Eu achei essa roda muito boa e convido também todas as pessoas que tinham, pessoas aqui do Belém, da Bahia, do Ceará, etc., que participem da nossa roda nacional. Aí o Leandro botou o link aí, né, para poderem fazer contato, porque a gente faz tem pessoas do país inteiro, e a Frente Stamira tem uma roda nacional que ela faz eventualmente. Essas nossas rodas elas são semanais, mas a gente faz sempre rodas nacionais para poder discutir esses temas da saúde mental, que são sempre temas são delicados, são incômodos, mas são decisivos, né, para a gente construir um mundo melhor, né? Excelente, do Espírito Santo também, claro. Então, muito obrigado a todos que participaram, achei uma roda muito boa, excelente. Parabéns a todos. Parabéns aí para a equipe também. Parabéns, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem. Boa noite. Boa semana, muito bom, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, gente. Valeu, Boa noite. Saúde, boa semana a todos. Vamos vencer. Tudo de bem. Boa noite, pessoal. Adorei. Parabéns a todos. Boa noite.